Caros amigos, num momento tão particular, tão único na história, tão quase que tocando a própria ficção, estamos vivendo talvez um dos momentos mais marcantes em toda a nossa existência. Obviamente, é um momento de união, é um momento da ciência dar o seu melhor para reverter toda esta situação. É um momento de solidariedade, é um momento de respeito. São ações altamente positivas, inegáveis, que devem ser tomadas em busca de vencer esta guerra. Mas eu tenho pensado muito qual seria a outra ação positiva, verdadeiramente profunda, e chego à conclusão de que é o momento de refletir, da humanidade refletir, de nós refletirmos, de nós buscarmos o entendimento de qual é a base, a raiz, se não a única, a grande contributiva para que este tipo de situações ocorra. Podemos pensar que é apenas um acaso, e não estou falando de religião, não estou falando de deuses, estou falando de realidades. Ou podemos pensar de que biologicamente existe em si mecanismo que precisamos observar. O ser humano é a última espécie a aparecer na Terra. De tão recente, parece incrível como se desenvolveu, como se multiplicou e como fugiu completamente do controle. A cada ano, aumenta a população mundial o equivalente à população de 2 Argentinas. São 80 milhões de pessoas que se somam às já existentes. Não são as que nascem, é o que aumenta de população no mundo. E todas as curvas negativas acompanham paralelamente essa ocorrência. Aumenta a infelicidade, aumenta a depressão, aumenta o suicídio, aumenta a poluição, aumenta os plásticos no oceano e por aí vai. Evidentemente que todo esse processo de descontrole não fica absolutamente sem consequências. 200 anos atrás éramos 1 bilhão de pessoas na Terra, praticamente na época dos nossos avós. Hoje somos quase 8 bilhões, aumentamos quase 8 vezes nossa população em apenas 200 anos e estamos caminhando para constante aumento. Esse desequilíbrio é inegável. Creio que já é unanimidade as consequências nefastas que tudo isso está ocorrendo. Mas existe alguma proposta nazista? Não, absolutamente não. Existe uma proposta de consciência, de entender que nossa inteligência máxima, suprema, incrível, não está caminhando com paralelismo a nosso entendimento, a nossa racionalidade. Em teoria, muitas vezes temos, sim, pensamentos racionais, mas na prática, as informações permanentes nos dizem de que não temos tido a capacidade de nos autocontrolar para conviver pacificamente, com qualidade de vida, com todo o nosso entorno. Uma cidade é a coisa mais antinatural que existe. É um lugar perfeito para um vírus se disseminar. Colocamos a culpa do vírus e não analisamos a nossa quota participação em todo um processo que definitivamente está nos levando para a infelicidade em vários aspectos. Ou buscamos a racionalidade, ou buscamos as verdadeiras medidas a serem tomadas para convivermos com a natureza, que foi quem nos deu a vida.
temos um íntimo relacionamento amoroso, afetivo, de gratidão para os nossos pais, nossos avós. Mas quem nos trouxe para aqui, quem trouxe nossos pais, nossos avós, é a natureza que hoje desprezamos, que hoje destruímos em nome de um progresso que ninguém define, ninguém sabe dizer aonde nos levará esse pseudo-progresso, destruindo florestas, aniquilando os mares, acabando com a água, poluindo o mar, causando problemas climáticos e apenas pensando no imediatismo de um aumento do produto bruto ou o crescimento que tanto se fala e que não olha o outro prato da balança, o preço a pagar. Creio eu que a humanidade tem apenas dois caminhos. Apenas observar o vírus como se fosse um vírus, simplesmente um caso por acaso, ou um momento de refletir em que possamos aplicar nossa racionalidade de verdade, na prática, com proteção, com respeito a todas as formas de vida, porque todos os indicadores do nosso recolhimento têm uma mensagem muito clara. É possível, através da racionalidade, através da nossa inteligência direcionada para o respeito, para a proteção daquele que será o ambiente dos seus netos, nossos bisnetos. E esse imediatismo pode ser fatal e está sendo fatal. Ou refletimos ou a fatalidade vai continuar. Não existe dúvida. O gen não é apenas um ácido composto por 4 nucleotídeos. A genética existe desde o primeiro ser vivo na Terra. E ela tem múltiplas leis. Leis estritas, infalíveis, como é a morte, como é o melhoramento darwiniano, como é a própria vida, como é a própria sexualidade, como é a própria instintos não aprendidos. E se subestimamos suas leis, elas não vão sair do lugar, elas vão se manter. E não é uma ameaça, mas uma realidade absoluta. Onde haja muita concentração viva, haverá uma busca incansável de tentar compensar esse descontrole do equilíbrio. É uma contribuição positiva, é apenas uma reflexão, mas a humanidade precisa fazer essa reflexão, é imprescindível. Não podemos viver no imediatismo, porque senão o futuro vai nos engolir, de uma forma ou de outra. Creio que isso já é quase unanimidade entre todos os cientistas do mundo. Estamos no caminho errado e a única forma de corrigir somos nós mesmos.